Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Deglis, eu sou advogado criminalista e estamos aqui para tratar de assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. E vamos partir aqui de uma hipótese, de uma pergunta, na verdade, um assunto bem interessante. Pode o delegado de polícia deixar de lavrar o flagrante porque reconheceu naquela hipótese a presença de uma das excludentes de ilicitude? Em outras palavras, pode ele, por exemplo, deixar de prender aquela pessoa em flagrante porque ele percebeu, segundo o que lhe foi informado, segundo as provas que ele detém ali à sua frente, que aquela pessoa agiu em legítima defesa? Pode sim. Mas é necessário que expliquemos isso um pouco de forma mais detalhada. Por quê? Porque, de regra, isso não acontece. A exceção é isso ocorrer. Por uma questão fática e também dogmática, se assim podemos dizer. É que quando o delegado recebe as informações, aquela pessoa detida pela polícia militar, ele, em geral, analisa a questão da tipicidade apenas. Porque a tipicidade, ela já indica, ou é uma fumaça, como nós aprendemos, da antijuridicidade. E a antijuridicidade, para que ela possa ser afastada por completo, necessita de um conhecimento mais profundo dos fatos. Ela necessita de uma análise mais detida para ser afastada. E essa análise mais detida, em geral, não se consegue ser realizada durante as 24 horas que tem o delegado para lavrar o flagrante. Na maior parte das vezes, portanto, a prova das excludentes de ilicitude fica a cargo da defesa, que a desenvolverá ali no curso do inquérito ou no curso do processo. Portanto, é uma exceção que o delegado reconheça a presença, naquele caso, de excludentes de ilicitude. Ele normalmente joga para frente, deixa para frente. E isso é normal acontecer, não tem nada errado com isso. Agora, a regra confirma a exceção no seguinte sentido: o delegado não está adstrito à análise somente da tipicidade. Ele deve analisar todo o contexto fático, porque se na análise desse contexto fático ele verificar que estão presentes vários elementos que informam a excludente de ilicitude, deve ele, portanto, reconhecer naquela autuação a presença desses elementos, sob pena até de infração aos deveres funcionais do cargo. E como que ele deve proceder? E é aí que mora o X da questão também. Não é de qualquer maneira, não é mandando sair da delegacia e tá tudo bem. Vamos todo mundo embora, vamos para casa, porque eu não vejo aí a presença de um crime por faltar um dos elementos que é exatamente a ilicitude. Não. Ele deve ouvir todas as pessoas que foram conduzidas, ouvir eventuais testemunhas de acusação ou de defesa, que informem da presença dos elementos, por exemplo, da legítima defesa praticada pelo agente. E ao colacionar todos esses elementos naquela autuação, aquelas oitivas, ele despacha, dizendo: deixo de lavrar o flagrante por causa disso, 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 disso e daquilo. Ele vai fundamentar, ele não vê presença ali, uma presença forte da prática efetiva de um crime afastada a ilicitude, portanto. Então ele deve despachar dessa maneira e deixar de abrir o inquérito? Não pode ele fazer isso. Ele vai abrir o inquérito, mas não pelo auto de prisão em flagrante, mas sim via portaria. E estes elementos que foram colhidos ali naquela autuação daquele dia em que ele liberou aquela pessoa serão juntados ao inquérito, que foi aberto via portaria. Se por um acaso outras pessoas forem ouvidas ou outros elementos de prova forem colhidos e o delegado mudar de posicionamento, e isso pode ocorrer,
ele assim indiciará aquela pessoa, seja por aquele crime, seja por outro. Mas pelo menos nós não teremos uma pessoa presa cautelarmente sem necessidade. E é aqui que mora a importância do delegado analisar todo esse contexto fático para que não submeta a uma prisão em flagrante e uma possível prisão preventiva que poderia desaguar após a audiência de custódia, submeter uma pessoa a essa situação de forma indevida, tá certo? Então é muito importante, caso ele confirme a hipótese do dia do eventual flagrante, que era para ser um flagrante, mas não foi, ele deixa de indiciar e o Ministério Público assim concordará ou não pedindo arquivamento ou denunciando aquela pessoa, tá bom? Então temos aí uma importância descomunal nos delegados de polícia estarem devidamente preparados, não de ouvidos escondidos, fechados para os elementos que são informados naquele momento. Eu vou deixar aqui na descrição a hipótese em que um delegado deixou de lavrar um flagrante de homicídio, veja só, contra um idoso porque reconheceu que ele agira em legítima defesa. É claro que essa conclusão ela não é definitiva, como eu disse. Ela é uma decisão que pode vir a não ser confirmada no curso do inquérito e por isso mesmo é precária. Mas, pelo menos naquele momento, naquela cognição sumária que ele faz ali durante a lavratura do flagrante, ele reconheceu que não estavam presentes todos os elementos do crime. Tipicidade, antijuridicidade e probabilidade. Parou na antijuridicidade, parou na ilicitude. Portanto, deve ele assim proceder por uma questão de justiça, por uma questão da lei, por uma questão dogmática penal e processual penal corretas. Tá bom? Fica aqui essa dica, tá? E esse bizu, para que caso vocês possam um dia atuar num flagrante, se houver ali uma tese forte de legítima defesa, vocês possam já levar à delegacia elementos que façam o delegado mudar de ideia quanto à autuação em flagrante. Então peça para aquelas pessoas serem ouvidas, ali mesmo no flagrante, nas 24 horas, junte elementos de prova e quem sabe o delegado, atento, poderá deixar de lavrar o flagrante e você terá aí uma grande conquista profissional, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, bom trabalho e bons estudos.